Um vídeo publicado aqui no canal já há algum tempo, eu trouxe para vocês a notícia de que o Supremo Tribunal Federal estava iniciando o julgamento sobre o regime de bens aplicável ao casamento e à união estável de pessoas maiores de 70 anos. O STF, enfim, concluiu este julgamento no agravo em recurso extraordinário número 1.309.642, com um tema de repercussão geral 1.236. Então, no vídeo de hoje, eu vou complementar, vou concluir essa discussão que eu iniciei num vídeo publicado já há algum tempo, tendo por base o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, nós temos o seguinte: é, o Código Civil, ele estabelece no seu artigo 1641 o seguinte: o regime da separação de bens no casamento, né, é obrigatório o regime da separação de bens no casamento, inciso 2, da pessoa maior de 70 anos. Era isto, ou melhor dizendo, é isto o que nós encontramos no artigo 1641, inciso 2, né, o regime da separação obrigatória de bens para pessoas para o casamento e a união estável de pessoas maiores de 70 anos. Pois bem, neste agravo recurso extraordinário, neste tema 1236 da repercussão geral, nós tivemos a seguinte definição pelo Supremo Tribunal Federal. Nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime da separação de bens previsto no artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes, mediante escritura pública. Então vejam que, embora o Supremo não tenha declarado a inconstitucionalidade do artigo 1641, nós temos aqui uma leitura conforme a Constituição, né? O artigo 1641 não é inconstitucional, por quê? Porque ele continua vigente, né? Ele não foi extirpado do ordenamento jurídico, mas há uma leitura constitucional feita pelo Supremo Tribunal Federal, né? Há uma leitura conforme a Constituição. E nessa leitura conforme a Constituição, entendeu o Supremo Tribunal Federal que este dispositivo do Código Civil pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes mediante escritura. Pois bem, no vídeo anterior, a qual fiz referência há pouco, eu manifestei o meu entendimento no seguinte sentido: olha, o artigo 1641, inciso 2 do Código Civil é inconstitucional, porque ele presume a má-fé nas relações particulares, ou seja, num casamento ou numa união estável entre pessoas maiores de 70 anos, o legislador infraconstitucional presumiu a má-fé, por isso instituiu o regime da separação obrigatória. Em que sentido que eu digo que havia uma presunção de má-fé? Aquele famoso golpe do baú, né? Então, o legislador, assumindo a presunção de má-fé das partes nas relações privadas, impôs a obrigatoriedade do regime da separação obrigatória de bens, o regime da separação de bens. Entendia também que este dispositivo do Código Civil violava a igualdade e a autonomia privada, e continuo achando. Para mim, esse dispositivo não tem qualquer sentido, né, diante do texto constitucional de 1988, diminui o patrimônio jurídico da pessoa maior de 70 anos, né? Impõe uma limitação mal querida às pessoas maiores de 70 anos. Não há um justo motivo para cercear a igualdade das pessoas maiores de 70 anos
comparadas com quaisquer outras pessoas adultas. E também há uma violação à autonomia privada. As pessoas, nas suas relações particulares, especialmente nas suas relações familiares, devem ter protegidas a sua autonomia privada. Então, este inciso 2 do artigo 1641, para mim, é uma presunção de má-fé, que nós não podemos admitir no direito, principalmente no direito privado, e é uma violação à igualdade e à autonomia privada, que nós também não podemos admitir, especialmente no direito privado, com destaque no direito de família, que regula as relações mais íntimas que nós possuímos. Então, nessas relações íntimas que nós temos que gozar da mais ampla autonomia privada, da mais ampla igualdade, da mais ampla liberdade. E o inciso 2 do artigo 1641 viola este, este entendimento e, por isso, eu o tenho como inconstitucional. Bom, mas o que de fato o Supremo decidiu no tema 1236 da repercussão geral? Vejam, o artigo, ou melhor, o Código Civil, artigo 1641, inciso 2, viola o princípio da dignidade humana, impede escolhas conscientes e desvaloriza os idosos em detrimento aos interesses patrimoniais de eventuais herdeiros. Um outro ponto de destaque: nos casamentos e uniões estáveis, o regime da separação obrigatória de bens pode ser afastado por meio de escritura pública ou declaração ao juiz. Declaração ao juiz, caso os indivíduos, né, o casal, já esteja casado, aí parceria necessária à declaração ao juiz. Mas vejam que nós não temos aqui declarada a inconstitucionalidade deste inciso. Ele continua vigente, mas pode ser afastado. O que o Supremo fez foi uma leitura constitucionalizada deste artigo, deste dispositivo, ok? Então, nós podemos afastar a sua incidência por meio de escritura pública ou declaração do juiz, ao juiz. Por isso que eu faço a seguinte comparação. O inciso 2 do artigo 1641 funciona hoje como um regime legal ou um regime supletivo para o casamento ou a união estável envolvendo pessoas maiores de 70 anos. Ou seja, na ausência de escritura pública e na ausência de declaração ao juiz, vigorará o regime da separação obrigatória, né? Então, é um paralelo que nós podemos fazer como no regime da comunhão parcial de bens, né? Se não há pacto antinupcial, vigora o regime da comunhão parcial de bens. Se não há escritura pública, se não há declaração ao juiz para as pessoas maiores de 70 anos, vigorará o regime da separação obrigatória de bens. Então, é um regime legal ou supletivo justamente por isso. Na falta de escritura pública ou declaração ao juiz, vigora o princípio, ou melhor, o regime da separação de bens.